Seguinte, nessa aula a gente vai tratar sobre o modelo de Ising, que aqui a gente vai ver de novo como trabalhar essa ideia de construção de algoritmos para resolver um determinado problema, em que a gente vai abordar isso com mais detalhes nessa parte aqui, na construção do algoritmo de Metrópolis, que vai ajudar a gente a lidar com o modelo de Ising. Mas primeiramente, nessa aula, a gente vai falar sobre o que é o modelo de Ising para dar uma contextualizada aqui para antes para seguir para a construção do algoritmo de Metrópolis e implementar o modelo de Ising bidimensional. Antes de mais nada, então, o que seria o modelo de Ising? Bom, ele é um modelo para materiais magnéticos no contexto da física estatística, de forma geral. Só que a gente pode usar as ideias aqui que a gente vai desenvolver no modelo de Ising para modelar outros sistemas. Por isso que ele é muito importante e amplamente usado e visto também no contexto aqui de programação, porque tem aplicações para sistemas biológicos, enfim, várias coisas. E esse modelo ele foi inventado pelo Wilhelm Lenz, que deu um modelo como um problema para o seu aluno Ernest Ising resolver, que resolveu daí o nome modelo de Ising, em que esse modelo ele vai permitir identificar transições de fase, né, que seria a mudança na magnetização do nosso sistema, como um modelo simplificado do que acontece na realidade, em que o Ising ele resolveu isso na tese dele de 1924, e ele concluiu que para o caso unidimensional não tem transição de fase. E para o caso bidimensional, por sua vez, né, considerando uma rede quadrada bidimensional, a gente tem transição de fase, e esse é um dos modelos estatísticos mais simples para mostrar a transição de fase. E para poder implementar o modelo disso, a gente precisa discutir aqui como vai se dar, né, a criação do nosso modelo microscópico da transição ferromagnética, porque é isso que a gente vai estar interessado. A gente vai abordar o modelo de Ising, né, nesse contexto. Então, para criar o modelo microscópico da transição ferromagnética, é necessário incorporar interações de curto alcance em uma rede cristalina de D dimensões, em que no modelo de Ising a gente vai definir esse hamiltoniano de spin dessa forma aqui, que vai passar para a gente como é que é a interação dos spins com o campo magnético, entre eles. Enfim, aqui, ó, nesse primeiro termo, a gente tem que essa aqui seria a energia de cada ligação entre os sítios, e essa aqui seria a energia de cada sítio, em que esses σi e σj aqui vão ser os nossos valores de spin, que podem assumir valores mais 1 ou menos 1, nos sítios de 1 até n, em uma rede cristalina de d dimensões. E reparem, para esse primeiro termo aqui, ó, a gente tem a soma sobre esses pares e j, que eles se encontram próximos na rede, né, ou seja, são vizinhos, e vai descrever a interação entre os spins, né, esse termo aqui, em que ele representa as energias de interação que devem ser capazes de produzir um estado ordenado ou desordenado, de modo que, né, a energia de interação entre os pares de spin adjacentes vai ser mínima se esse J aqui, ó, ele for maior do que zero. Então, nesse caso, os spins eles vão apontar na mesma direção, e vai ser máxima se J for menor do que zero, porque assim os spins vão apontar em direções contrárias. Então, esse aqui é a parte de interação entre os spins vizinhos na rede. Já esse segundo termo, ele vai descrever a interação dos spins com o campo magnético externo B, em que, além disso, né, por essa equação aqui, a gente pode concluir que quando um spin encontra-se paralelo ao campo B, a energia é mínima. De fato, ó, se o spin está na mesma direção que B, né, por exemplo, aqui B é positivo, o spin também, a gente tem aqui, dada a presença do sinal de menos, que a energia vai ser mínima. Já por sua vez, né, se eles estão em direções opostas, isso aqui vai dar algo negativo e a energia então vai ser máxima. É assim que a gente procede com a análise dos sinais. E a partir daí, ó, de acordo com os valores de B e J, o modelo de Ising ele pode exibir diversos comportamentos, né, dependendo desses valores aqui de B e J, e isso vai indicar uma universalidade do nosso modelo, ou seja, ele vai ser capaz de descrever os aspectos essenciais do comportamento crítico. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui a respeito do modelo de Ising, porque, enfim, não é o foco aqui da aula. A ideia é passar uma apresentação geral do que a gente vai trabalhar para ir particularizar aqui para o matemática. Mas, de certa forma, a gente tem isso daqui.
E tendo em vista essa universalidade do modelo, a gente pode indicar três formas de se pensar nessas variáveis de spin, porque, conforme eu falei, isso daqui, o modelo de Ising, ele pode representar mais de um sistema, né? Em que, para isso, ó, eu estou baseando nessa parte aqui, ó, lá no livro do Salinas, né? Que está a referência, se a gente for clicar aqui, ó, isso aqui é uma referência que eu introduzi, né? Que está aqui, ó, o livro do Salinas. Então, está aí mais uma das funções textuais do matemática, né? A gente pode colocar as referências vindo na parte de referências aqui do matemática, né? Que tem referências, aqui é a citation, bibliográfico referência, a gente pode manipular aqui, explorar essas inserções para deixar o nosso texto mais estilizado. E uma delas, inclusive, foi aqui, ó. Se vocês repararem, eu nomeei essa equação aqui, né? Essa célula, em que para isso, né? Eu cliquei aqui em formatar a célula, né? E aqui no estilo dela, ó, eu coloquei para colocar as fórmulas numeradas. Aí se eu colocasse uma outra célula nesse mesmo formato, ele ia colocar 2, né? Ia fazendo essa numeração sequencial. Mas, bom, voltando ao ponto, né? Tendo em vista a universalidade do modelo, a gente pode identificar três formas de se pensar nas variáveis de spin. A primeira delas vão representar um número de ocupação, que por sua vez indica se há ou não uma molécula numa determinada célula de gás de rede. São componentes dos spins dos átomos na rede, alinhados com o campo externo B, que podem ser up ou down. E a terceira forma indicam que o sítio I pode estar ocupado por um átomo do tipo A ou por um átomo do tipo B, como em uma liga binária do tipo AB, em que os vizinhos iguais contribuiriam com uma energia menos J e vizinhos distintos com uma energia mais J. Então tem essas formas daqui da gente pensar no nosso modelo. E da equação 1, né, dessa daqui para o hamiltoniano, a gente pode classificar diferentes modelos de Ising fazendo a análise dos sinais dos termos envolvidos, né? Então, para um par IJ de spins, por exemplo, né, a gente tem que, para o caso que J é maior do que zero, a interação vai ser ferromagnética. Para o caso que J for menor do que zero, a interação seria antiferromagnética. E para J igual a zero, os spins não interagem, né? De fato, se J é igual a zero, esse termo aqui some e não tem interação entre os spins. Então, para esses valores aqui de J, né, esses três possíveis valores, a gente vai ter esses três possíveis casos aqui, né? Ferromagnético, antiferromagnético e, enfim, porque é isso que a gente está interessado em caracterizar, né? Materiais magnéticos aqui. E, bom, seguindo, ó, a convenção de sinal de H também explica como um sítio de spin J interage com o campo externo B. Logo, sabendo que o spin tende a se alinhar com o campo, se o B ele é maior que zero, o sítio de spin J se alinha na direção positiva. Então, se B é maior que zero, o spin tá para cima. Se B é menor que zero, o spin está para baixo. E no caso de B igual a zero, não vai existir influência externa no sítio de spin. Então, de forma simplificada, o modelo de Ising ele permite entender o comportamento imitativo, no qual os objetos em questão eles vão mudar o seu comportamento de acordo com os objetos vizinhos. E o modelo de Ising, então, como eu falei, ele é usado para modelar diversos sistemas, como o ferromagnetismo na física, o comportamento de cardume de peixes na biologia, etc. E essa era a visão que eu queria passar geral sobre o modelo de Ising. Vale dizer também que para a construção aqui do modelo, para a implementação do algoritmo Metrópolis, eu me baseei muito nas aulas que eu tive do professor Bruce, também lá da FMG, em que, além disso, vale ressaltar também que tem algumas coisas aqui que eu coloquei a mais trabalhando lá no FT, com algumas listas, algumas coisas, em que está aqui implementado, que eu trouxe para mostrar para vocês e para a gente discutir um pouco mais sobre o modelo de Ising. Então, é mais ou menos essa linha que eu estou seguindo aqui nesse capítulo. E por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.